1991. Querido amigo, Patrick adorou a fita. Acho que ele sabe que eu sou o amigo oculto dele. Porque acho que ele sabe que só eu teria gravado uma fita como aquela. Ele também conhece a minha letra. Não sei porquê. Só me lembro dessas coisas quando já é tarde demais. Eu devia ter deixado a fita como meu último presente. Aliás, eu tenho pensado no meu segundo presente para o Patrick. É a poesia magnética. Já ouviu falar disso? Caso você não conheça, eu vou explicar. Um cara ou uma garota coloca um punhado de palavras em uma folha de papel magnético e depois corta as palavras em peças separadas. Você as coloca na geladeira e depois escreve poemas enquanto faz um sanduíche. É muito divertido. O presente do meu Papai Noel secreto não foi nada de especial, o que me deixou triste. Aposto, quando você quiser que Mary Elizabeth é minha amiga oculta, porque ela me daria meias. Aposto quanto você quiser que Mary Elizabeth é minha amiga oculta, porque só ela me daria meias. Com amor, Charlie. Gente, esse é um livro do qual eu tenho saudade do Charlie. E eu super indico. Ele fala de vários assuntos, de vários problemas, né, que a pessoa passa e tal, inclusive surtos e outras coisinhas mais. Tem filmes sobre esse livro, tem audiobook no YouTube. Bom dia, Deusa, bom dia, Anaildes, bom dia, pessoal que está entrando aqui nessa live, muito obrigada a todos, a todas. André, muito obrigada, Marine, Tianeta aí, oba! Vou pedir para vocês, então, por favor, compartilharem aí com o aviãozinho, chamarem mais pessoas para essa live que tá lá, para lá de especial. Hoje eu vou conversar com o Dr. Souza. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho estranho, minha gatinha que tá aqui querendo participar da live. Então, daqui a pouquinho o Dr. Souza já chega aqui. Eu só queria agradecer a todos que estão presentes, pedir para vocês, então, compartilharem a live para todo mundo pegar essa história transpessoal, né, na vida cotidiana do começo. Então, vamos lá, compartilhando essa live que foi inspirada no livro do Jean-Yves Leloup. Caminhos da realização, dos medos do eu ao mergulho no ser, onde ele fala que a nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha, e algumas vezes estamos num estado e experiências transpessoais nos tomam de um só golpe. Pode ser que a gente não consiga integrar essa experiência e porque alguma coisa se quebre, e aí é o que acontece em alguns casos de esquizofrenia. As pessoas tiveram uma experiência transpessoal brutal, não conseguiram integrá-las, e aí nesse caso o terapeuta é que deve integrar esse estado de consciência ao estado normal. Então, baseado aí nesse texto, eu convidei já várias pessoas, tem muita live gravada aqui já no perfil da Lubrati. Bom dia, Caverna de Shiva, bom dia. Bom dia, Cláudia Quadros, que sempre nos prestigia aqui na live. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, pessoal. Então, já compartilhei. Muito obrigada, Anaildes. Oi, Ju. Nossa, quanta gente bacana aqui. Então, baseado nesses textos, eu tenho trazido pessoas para contar histórias de experiências transpessoais, né? E hoje, em muito especial, Dr. Souza. Vamos chamar aqui Dr. Souza para entrar nessa live. Dr. Souza já está aí. Estou enviando então o convite. Ele compartilha vários conteúdos
conteúdos muito bacanas lá no Instagram, falando aí sobre sono, sobre várias questões de saúde. Afinal, ele é um doutor médico. Bom dia, doutor Souza. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Como Tudo bem? estamos? Como vai? Nossa, que alegria estar com você aqui, embora É, que virtual, mas hoje nós estamos tão habituados no virtual que não faz muita diferença, né? Que já, bom. né? Já vi gente que Tudo entrou bem? aí que eu conheço. Tudo bem, Marilena eu conheço, a Viveiga eu conheço também. Nossa, Carol, olha que legal. Que bom. Carol Tudo bem, Sandra, Bruni. estamos Carol, aí. estamos É, aí, agradecendo todo mundo. E aí, doutor Souza, se apresenta rapidamente para o pessoal aqui da audiência da Alubrat, né? Vamos falar sim. um oi aí para o pessoal. Sandra, meu nome é João de Souza Filho, eu sou médico, formado já há um pouco mais de 40 anos. Minha formação inicial é de ginecologia e obstetrícia. Trabalhei muitos anos nisso, tenho orgulho de ter aí cerca de 5.000 partos na minha história, quase uma população de uma cidade pequena, né? Então isso é muito bom. Mas uma outra parte para sobreviver, isso me chamou muita atenção e foi uma das coisas que me ajudou em algumas histórias da Lubrat. Uma outra parte para sobreviver foi que eu fiz uma vez um concurso para médico legista. Isso me trouxe, não por acaso, não é nada por acaso, a trabalhar nas duas pontas da vida, né? E me deu muita noção da finitude da vida, porque eu trabalhava do útero ao caixão. Então, esse interregno de tempo entre o útero e o caixão é a nossa missão, né? Como ser espiritual na experiência humana. Isso foi assim, me tocou no início, mas eu também, como você disse agora há pouco, tem coisas que a gente vê e não integra, né? Como disse o Yves Leloup. E, É. então, essa integração é que eu deixei de fazer. E pautei minha vida aí sempre atuando muito tempo em medicina, na área, nessas áreas que eu citei, até que teve algumas portas de entrada que me abriram outra visão, né? Eu era muito de olhar as pessoas e tratar fisicamente, né? Então, eu estou com uma dor de estômago, eu estou com uma dor de cabeça, tomo remédio, toma isso. Não, mas tomei, mas a dor continua, é psicológico. Então, isso é psicológico, não adianta, você não tem doença nenhuma. Um absurdo homérico, né? Claro. Então, uma das portas de entrada, tive duas portas de entradas importantes para mudar esse conceito, principalmente, e foi um divisor de água na minha vida, entre a vida prática, mecânica, racional, médica, para uma vida médica espiritual, né? E a Uau, transpessoal foi a grande alavanca disso. A primeira delas foi através, há mais ou menos uns 25, 28 anos atrás, o Leader Training, né? Eu fiz uma experiência lá no Instituto e acabei mudando assim muitos conceitos da minha vida. E teve uma outra porta de entrada que foi um acompanhamento de umas reuniões que o Dalai Lama faz com neurobiologistas ocidentais, com psicofísicos ocidentais, com imunologistas ocidentais. São umas conferências que chama Mente e Vida. Quem coleciona, quer dizer, eu diria assim, o secretário que faz a ata dessas conferências, né, e depois transporta em livro, é o Daniel Goleman, né, que escreveu Inteligência Emocional e outras coisas. E esse livro ele traz um questionamento assim entre o Ocidente e o mundo oriental, né, que é o do Dalai Lama. E uma das perguntas é assim que ele começa, né? A mente pode curar o corpo? É uma pergunta que ele faz. Lança, né? E muitas pessoas respondem e tal. Ele diz assim, olha,
Na tradição budista, sim. Na tradição ocidental, vocês estão aprendendo isso. Porque ele diz, a minha tradição é milenar, a de vocês é meio centenária. Então, eu gostaria de ouvi-los para ver o que vocês têm de novo. E o que vocês conseguirem convencer a minha tradição milenar, eu sou aberto a receber. E aí vai a conferência com todas essas pessoas. Eu comecei a ler. Isso é traduzido num livro que chama Emoções que Curam, do Daniel Goleman. Então, o LT, isso foi a porta de entrada para minhas histórias, sabe, Sandra? Porque a partir daí eu comecei a criar outros conceitos e, basicamente, assim, só resumindo, né, como se fosse uma metáfora, eu parei de falar essa sua doença é psicológica, porque não existe uma doença só psicológica e não existe uma doença só física, né? Sempre atrelado a um sentimento existe uma sensação física. E sempre atrelado a uma sensação física existe um sentimento. Ora, então, mente e corpo estão intimamente atrelados, evidentemente. E senti que era assim uma burrice ignorante, né? Que eu dizia com essa história de que você não tem nada, isso é psicológico. Parei de falar isso. Confesso que isso para mim foi uma grande vitória, porque eu entendi algo, né? Reconheci algo e através dessa experiência mudou completamente o ritmo de vida. Comecei a fazer psicossomática, a trabalhar mesmo na gravidez, na ginecologia, no atendimento à mulher, não como uma pessoa, não como um doente, né? Mas como um todo, como alguém, um ser espiritual que estava numa experiência humana e que veio a mim, não por acaso, mas por uma conspiração cósmica, estava aqui, né? De uma forma bastante transpessoal. Dr. Souza, o Leader Training em si é uma experiência transpessoal, né? Do começo ao fim ali. Provocada, né? De uma outra forma, né? Aqui a gente fala de experiências que a gente acontece, percebe, integra. Lá a experiência ela é provocada nos participantes. Eu queria saber, assim, o senhor chegou no Leader Training como participante do Leader Training? Porque o senhor atuou lá... Foi uma história interessante, porque a primeira pessoa que fez foi a minha filha. Teve algumas questões psicológicas, teve um psiquiatra, teve até que durante um tempo e nada resolvia. E uma vez uma pessoa, né, uma amiga nossa, falou: por que ela não faz o Leader Training? Eu falei: isso é bobagem, imagina. Eu tinha psicólogo, assim como a pessoa mais inútil que tinha na vida, né? Olha a sua mentalidade e a força que a força que a transpessoal tem. Eu estou falando isso para valorizar a força que o conhecimento, principalmente da transpessoal, tem. Pelo menos foi assim para mim, né? E eu falei: tá bom, vai, tudo bem, onde é que é isso aí? Pode levar e tal. E a pessoa levou, eu queria buscar, queria ver o que acontecia. Não, você não pode ir lá, depois eu volto, eu vou buscar. Foi aquela história toda. E quando ela voltou não outra pessoa, lógico que voltou a mesma, mas com conceitos, com filosofias de vida, com uma maturidade espiritual muito grande. E me chamou a atenção. Mas, casual, era jovem. Aí foi minha outra filha, minha mulher, e falaram: só falta você, né? Aí eles estavam conversando no lugar, eu chegava, parava a conversa, né? Porque eu não sabia o que eles estavam falando em relação ao treinamento, lá, a vivência. Eu falei: não, vou ter que fazer para poder conversar, né? E acabei fazendo, e daí para... Então, fui como participante, sim, fui como aluno lá, duvidando de tudo, né? Como materialista, médico, né? E fui duvidando de tudo, não acreditava muito no que eles estavam falando, mas acabei entrando numa expansão de consciência muito grande, num processo regressivo muito grande, de coisas que eu não imaginava que tinha acontecido. Então, isso me chamou muito a atenção. Falei: não, peraí, tem alguma coisa a mais, né? Quer dizer, trans, na minha pessoa. E daí veio a palavra transpessoal.
Só para esclarecer aí para quem não conhece, né? Algumas pessoas não conhecem o Leader Training, né? É um treinamento de 3 dias, onde a gente mergulha realmente aí em experiências e acessa a raiva. Não vou lembrar tudo, doutor Souza, mas Medo, acessa de uma tristeza e forma. alegria. A raiva, o medo, a tristeza e a alegria, tudo de uma forma muito intensa e experiencial, né? A razão ali acho que é o que fica mais, um pouco menos, mas Exatamente. a experiência no sentido da sensação, intuição e a emoção, ela é provocada de uma forma muito intensa. E aí a gente experienciando isso no corpo, né? Isso muda a vida de muita gente, acredito. Não sei se de 100%, mas acredito que 95% das pessoas que passam ali. E depois Com disso, dessa certeza. experiência, então, a gente então teve esse acesso à transpessoal de forma parecida. Para mim também o que mudou muita coisa foi o Leader Training, e aí foi onde eu ouvi pela primeira vez a palavra transpessoal, e foi aí onde eu me interessei em estudar isso. Falei, gente, eu quero saber mais sobre isso, porque é incrível, né? Mas depois de passar por essa vivência como aluno, né, como treinando, sei lá, o senhor passa a trabalhar lá no Instituto, né? Sim. A partir daí, eu comecei a aprimorar os estudos a respeito disso, né? Comecei a acompanhar mais de perto essas reuniões do Dalai Lama, comecei a fazer programação neurolinguística, fui fazer terapia regressiva de renascimento, fui fazer terapia regressiva integral, que seria aquelas vidas passadas, né? E muitas outras coisas mais relacionadas a esse processo evolutivo espiritual, né? E a parte de aplicação dele. E uma das aplicações de todo esse processo de estudos, que foi longo, foi me dispor a trabalhar lá como facilitador dessa vivência do Leader Training, porque você provoca situações usando um mix de recursos terapêuticos, provoca essas situações todas num ambiente seguro, trabalhado, energeticamente preparado, isso é o mais importante, leva as pessoas a um estado de expansão de consciência, para que elas criem consciência a respeito desses sentimentos básicos, até vindo do Daniel Goleman também, inteligência emocional, vindo dos sentimentos básicos que são medo, tristeza, raiva e alegria. Então, como é que você administra isso? Esses sentimentos são bons ou são ruins? São bons. É bom ter raiva, sim? A raiva tem uma energia mobilizante, altamente mobilizante, né? Então, se você usar isso a seu favor, isso é ótimo. Se você usar a favor do ódio, da mágoa, da intolerância, ele é péssimo. Então, essa administração de como você vai aplicar cada sentimento na sua vida, como você vai administrar cada sentimento na sua vida, é que trabalha o Leader Training. Ele trabalha isso na raiva, trabalha no medo, trabalha na tristeza, trabalha na alegria, né? E isso dá uma abertura muito grande, né, de visão. Eu gosto muito de Sim, mas metáfora. o senhor falou assim que o ambiente ali no Leader Training ele é muito bem preparado energeticamente, né? Mas a Com primeira certeza. vez que eu fui, que eu não tinha ainda essa percepção, não tinha aberto para esse conceito, eu percebi a preparação desse amparo mais ocidental, médico, de um controle, de uma entrevista muito bem feita, uma anamnese muito bem feita, né? Um controle ocidental mesmo, assim, eu achei. E depois que eu fui levar outras pessoas, aí eu percebi esse trabalho energético, espiritual que é feito, né, para ancorar todo aquele acesso de energia que a gente tem ali. Então, eu acho que ele é equilibrado nesse sentido, né? Aquele espaço ele é preparado. Olha quem está aqui, Ramushi. Bom dia, pessoal. Não. E
Então, assim, Abração, acho Rose. que ele é preparado dessa forma também, né? Ele é muito seguro, eu me senti muito segura lá por conta disso, assim, achei bem bacana. É muito bom. Então, e tudo isso daí, Sandra, trouxe assim uma visão muito diferente de vida para mim. Eu diria assim, foi um divisor de águas, né? Eu estava do lado de cá, inverti meu lado de olhar as coisas, não deixei de ser médico, não deixei de ser marido, não deixei de ser pai, e voltei a trabalhar muito com psicossomática, aplicando isso na medicina e aplicando em mim, nas minhas histórias, né? Como você me Uau! falou, mas antes, quando a gente estava conversando antes, quais as suas histórias em que você pôde vivenciar, experienciar a transpessoal, né? E eu Uhum, sinto a transpessoal assim como quando você consegue se enxergar além do espelho que te reflete, né? Além de uhum. você, olhar holisticamente para você, né? E uma delas foi muito interessante, porque mais ou menos foi em 2010, então mais ou menos há 10 anos, né? 11 anos, 12 anos atrás, eu tive um câncer de próstata que foi diagnosticado assim, a gente fala que foi por acaso, mas não deixa de ser uma conspiração cósmica aí, né? Eu ia fazer Uhum. uma viagem para Machu Picchu, até com o Instituto mesmo, e fui fazer um check-up. E nesse check-up diagnosticou o início de um câncer de próstata. Porém, fui eu tratar na forma médica, normal, tal, e de repente o médico falou: olha, isso aí, cara, é cirurgia direto, tá? Tem que operar, tem que talvez fazer rádio e tal, tem que cuidar. Não, tudo bem, vamos fazer o que for preciso. Você me dá um tempo? Eu falei, depende, quanto tempo? Era fim de agosto, metade, começo de setembro. Ele falou: vamos marcar para dia 30 de setembro. Ótimo. Nesse período, eu fiz 6 sessões de um processo terapêutico energético que se chama frequência de brilho. 4 delas eu fiz com um americano que estava aqui, e mais 2 delas fiz com uma terapeuta que eu amo muito, que é a minha mulher. Então, Maravilhosa! Também adoro. você conhece, né? Então, Conheço e esse fiz 6 trabalho. sessões. Que bom. Você sabe a força que tem, a energia que tem. Então, eu fiz 6 sessões específicas disso antes. E fui lá. Aí operou, não falei nada para ele, porque é médico, meio racional, fica até meio preocupado de dizer isso. Ele fala assim, cara, ficou louco agora, né? Ficou com Sim. câncer na próstata e louco na cabeça. E fiz e tal. Depois de uns 2 dias tinha operado, ele falou, cara, resolveu tudo, estava ultra concentrado, praticamente tinha menos do que parecia ter no anátomo. E eu só não vou te dar alta porque você é médico. E médico sempre dá problema, então eu vou deixar ser mais uns 2 aqui. Mas se fosse um paciente comum, já tinha dado alta. Uma brincadeira que ele fez, né? Ele falou, Sim. não sei como é que foi, cara. Nossa, você está com uma idade já acima de 60 anos na época e deu tudo certo. Eu falei, sabe o que acontece? Quando eu vim para cá dia 30, eu já tinha sido operado. Você só materializou com a sua competência essa cirurgia. Peraí, explica esse negócio para mim. Eu falei, não, desculpa, eu não vou te explicar agora, porque eu estou meio fragilizado pela cirurgia e você não entendeu, vai ser difícil. Então deixa. Mas uma coisa é certa, operado eu já fui. Você materializou com a sua competência, com o seu trabalho, você materializou isso. Só isso que aconteceu. Agora, deve fazer uns 2 anos, 3 anos que eu fui explicar para ele isso, né? O que aconteceu. Eu falei, olha, é isso e tal. Ele falou, nossa, cara, não acredito. E você sabe que desde aquela época eu sempre fiquei pensando nisso. Será que eu estou materializando algo aqui? E toda vez que vinha um paciente para mim, olha como muda as coisas, né? Ele falava assim, você tem alguma religião, acredita em alguma coisa? Eu sou católico, sou evangélico, acredito em Deus, sou espiritualista, né? Falei, então, faça, faça um pedido ao que você acredita e depois eu materializo. Ele falava, a pessoa também não entendia, né? E ele também não Que entendia porque ele estava lindo, falando isso. Então, é uma que história assim que me lindo, que marcou lindo. muito. Esse colega é um grande amigo meu hoje, já era e hoje continua.
E toda vez ele me lembra disso, né? Nós lembramos disso, né? E ele falou, eu passei a usar isso, falar para as pessoas acreditarem que a cura deles não está na minha mão, né? Na minha mão está a materialização da cura. Então, foi um aprendizado meu, né? Porque também eu opero, dele. Essa foi uma das grandes histórias. Marcou muito a minha vida e como a transpessoal pode ajudar pessoas também, porque não fui eu que ajudei, foi a transpessoal, né? E a outra foi agora, recente. Pode ser? Dá tempo de falar dela aí ou não? Pode, É? claro, uai. A outra foi em fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano eu fui presenteado, né, para que eu tivesse mais um grande aprendizado na minha vida, com uma lesão grave do famoso Covid, né? Eu diria muito grave, com cerca de 60% de comprometimento pulmonar de início. E fui para o hospital, internado, evidentemente, né? Graças a Deus, graças a toda a crença que a gente tem que as coisas acontecem como a gente pede que elas aconteçam, desde que o faça com realmente espiritualmente falando. O colega, o médico que estava lá, muito meu amigo também, pneumologista, ele começou a me tratar, a coisa foi se agravando, ele falou, olha, nós talvez precisamos entubar. Você sabe que uma lesão grave não entubada, ela tem aí 50%, 60% de chance de sobrevida. Uma lesão grave entubada cai para 15% a 20%, né, de sobrevida. E o resto é não E o vida, né? senhor, Pelo e o menos senhor sabe de material. tudo isso, né? É diferente Com de se certeza. fosse eu ou uma pessoa leiga no assunto, né? Vamos colocar assim, a gente sabe muito pouco. Talvez também tenha um Fica, certo medo por isso, mas o senhor sabe da estatística direitinho, né? fica um pouco mais, cria um pouco mais de pânico, né? É. Mas eu falei, qual é a chance? Porque eu não vou entubar. Não, como não vai? Se precisar, eu falei, não vou. O que precisa fazer antes? Falou, você vai ter que usar um aparelho que se chama oxigênio de alto fluxo, que é muito desconfortável. 3 a 4 vezes por dia você vai ter que colocar uma máscara que cobre fecha hermeticamente aqui, que se eu mergulhar na água não entra água, porque fecha tudo. E tem um pulso de oxigênio que vai batendo dentro e você vai ter que expirar isso aí. Se você parar de respirar, esse pulso não vem, ou seja, você tem asfixia. Você está dizendo que então é ruim. Ele falou, não, não é ruim. Ruim é antes de você colocar. Depois fica pior. Foi a conversa dele, né? Então, se você suportar isso 3 a 4 dias, talvez a gente não precise entubar. Vamos tentar. Tentar não, pode fazer. Bom, não precisa descrever mais, porque é um negócio assim insuportável, né? Um negócio assim apavorante, você ficar 24 horas com aquele oxigênio forte, não é uma cânula, é um fluxo com barulho infernal, mais a máscara que fica presa aqui e você respirando, e tem mais. Com a máscara presa, você tem que ficar de bruço ainda, não dá para ficar deitado de barriga para cima. Então, eu falei, bom, eu vou ter que montar uma estratégia, porque eu não vou entubar, já decidi que eu não vou, e vou ter que montar uma estratégia para suportar isso o máximo possível. O fisioterapeuta veio, colocou, falou, olha, tem a campainha aqui, a hora que você não suportar mais, você liga. Falei, mas quanto tempo tem que ficar? Falou, o ideal é 1 hora, 1 hora e meia, ou talvez mais. Agora, a maioria não aguenta mais que meia hora, então você toca, a gente vem e tira, né? Falei, tá bom. Pus aquilo, o começo é mais ou menos como você mergulhar de cabeça numa piscina e não saber qual é a parte de cima e a parte de baixo e ficar lá. Mais ou menos essa é a sensação. E aí me veio uma coisa, peraí, eu aprendi tudo isso há 20 anos atrás para fazer o quê? Para me apavorar? Para não acreditar que internamente eu tenho uma força que supera minha massa física? Para saber que eu tenho algo extra, trans a minha pessoa? É por isso que eu aprendi? É para chegar numa hora dessa aqui e é só para falar para os outros? Ou é para aplicar para mim? E aí eu comecei a articular alguma coisa. E uma das coisas que eu imaginei, falei assim, eu vou viajar enquanto eu estiver aqui. E comecei a entrar num processo, já que tinha que respirar, né?
Quer dizer, aquela respiração circular e aquela Alotró. respiração holotrópica, né? Eu falei, já que tem que fazer isso, eu vou aproveitar e vou entrar em expansão de consciência aqui. E toda vez eu me imaginava e sentia, não é só imaginava assim como se estivesse assistindo um filme, não. Eu me integrava como se estivesse planando, flutuando sobre a floresta amazônica. Às vezes passava no meio de nuvens e estava sem GPS, sem nada, que às vezes se tivesse alguma montanha ali, eu ia bater, porque eu entrava nas nuvens e tal, e voando em cima da floresta amazônica, que é considerada assim, uma emanação de oxigênio muito grande. E com isso fui vencendo todas essas etapas, a ponto de às vezes, a fisioterapeuta chegar e precisa bater em mim e falar assim, oh, já deu 1 hora, já deu 1 hora e meia, podemos tirar, né? Uau. E aí ela vinha, nossa, já passou, tirava e tal. Vinha um conforto, um desconforto menor, não um conforto maior, porque estava muito mal. E assim foi. Uma vez, uma das fisioterapeutas, bastante espiritualizada, minha amiga até hoje, inclusive está acompanhando a live aqui, falou, como é que você fazia para fazer isso? Porque eu preciso ensinar isso para os meus clientes. Porque eu já tive gente que morreu porque não consegue fazer isso, entubou e morreu. E se conseguisse, talvez salvasse. Você é um caso desse, que se não conseguisse, ia ser grave. Eu falei, olha, como ela? Eu falei, você é espiritualizada, você acredita nisso? Não, sou, eu tinha já feito cursos aí e tal. Sou sim, eu inclusive sou espírita também. Eu falei, então tá, então vou te contar. E aí comecei a passar isso para ela. Hoje ela é minha amiga, já falou que já passou isso para um monte de gente para orientar a fazer. Mas não é esse o valor. Eu acho que o grande valor é assim. Você disse no começo, nas palavras do Yves Leloup, que se você não integra, você é esquizofrênica, né? Eu acho que o grande valor da transpessoal é você pensar que você está fazendo isso não pelos outros, está fazendo por você. E aí você consegue fazer pelos outros. No começo eu até achei que fazia por outras pessoas, mas depois com esses dois aprendizados, o primeiro da cirurgia e esse, eu criei muita consciência de que eu fiz a transpessoal por mim. E através disso eu consigo não, contribuir com a evolução de muitas pessoas. Quem se ajuda é a própria pessoa, não é ninguém mais. Mas eu sei que eu consigo contribuir, pelo menos, para que elas tenham a visão de se ajudar, né? E saiba que consegue, e conscientizem-se de que conseguem isso. Basta querer, né? Isso. É isso. O doutor Souza, a Rosa Maria está comentando aqui, né? Ela pergunta por que não entubar, mas ela também fala por que essa tornou-se uma prática normal. Antes do senhor comentar isso, o que eu queria dizer é assim, né? O senhor conseguiu chegar nesse estado e fazer essa prática e ter essa consciência, toda a decisão que foi tomada nesse sentido, porque, primeiro, o senhor é médico e sabia das condições todas, mas o senhor tinha praticado isso por mais de 20 anos, né? Então, Meditação, a gente. cursos, estudo, leituras, né? Tudo isso. Tudo. Outro dia, uma cliente me perguntou assim: olha, já que a vida é isso aí que tem mesmo, e enfim, são esses problemas, e parará, e estava bem pessimista. Não lembro muito bem o questionamento que ela me fez, né? Para que tudo isso? Para que eu tenho que continuar? Tipo assim, alguns pacientes falam para mim assim, ai, bendita ignorância, né? Porque quando eu não sabia nada disso, eu sofria menos, uma coisa desse tipo, assim. Eu falo assim, não, gente, porque quando você for precisar de usar o recurso, você precisa ter o recurso preparado. Não dá para baixar um download igual no Matrix, que ele vai aprender a pilotar helicóptero. A gente ainda não tem isso, né? A gente ainda tá longe disso. Então, eu preciso pilotar o helicóptero agora,
eu preciso ter aprendido a pilotar algum tempo atrás, treinado, tarará, Lógico, tarará. lógico. Então é isso, a gente treina para a hora que for pedido o recurso, né? Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco o que dá para responder aí para Rosa Maria e para todo mundo que está ouvindo a gente. Você fala em relação a entubar? Isso é uma coisa. Entubar e E por a que outra feita a questão intubação hoje em dia, né? é, é assim, primeiro que medicina é baseada sempre em estatística, né? A base da medicina é estatística. Um remédio é bom ou ruim estatisticamente comparado com outro ou com outra situação. Então, sempre é assim. Segundo, que eu não disse que nunca se deve entubar. Eu disse o seguinte, que existem muitos recursos para se evitar a intubação. Por que evitar a intubação? Porque um recurso usado, especificamente na COVID, por exemplo, um recurso usado que não intubação, num COVID grave, dá ao paciente cerca de 40% a 60% de chance de sobrevida, de sair, de se curar da doença, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Quando você intuba, esse recurso, essa chance de sobrevida baixa para 20%, 25%. Então, se você puder não intubar, você aumenta a possibilidade dessa pessoa sobreviver. Você vai dizer, mas a intubação mata? Não, não mata. Ela procura sobreviver, como tiveram muitas pessoas que, nesses 20%, saíram e sobreviveram. Só que a intubação tem muitos efeitos colaterais. Tem efeitos de rejeição da intubação. A semana 20, 3 meses atrás, eu perdi um amigo porque rejeitou a intubação. Ele não suportou a intubação, não conseguiu ficar com intubado e morreu. Então, tem efeito colateral de rejeição da intubação, tem efeito de infecção, tem efeito de lesão das vias respiratórias. Então, tem uma série de efeitos colaterais, como tudo tem, né? Tudo. Então, se você puder evitar a intubação, é melhor. Nesses casos de Covid, é lógico, você vai fazer uma anestesia, tem que intubar. E está tudo certo, mas o tempo é menor, o pulmão está rígido. Na Covid, o pulmão não está rígido, o pulmão está doente. Essas são coisas. Segundo, que se você tem um recurso que é não invasivo, tanto que essa máscara chama como é que é? Tem um nome esse negócio, esqueci o nome agora. VNI. VNI, que é ventilação não invasiva. Entendeu? A intubação é uma ventilação invasiva. Então, se você puder fazer uma ventilação não invasiva, é muito melhor. Você agride menos o paciente que já está debilitado. É por isso. E outra coisa, por que ela falou uma outra questão aí interessante, que é assim, por que se intuba tanto, então? Se intuba tanto, minha querida, porque, infelizmente, nós não estamos num país tão desenvolvido, embora tenha desenvolvimento grande, e é um dos primeiros em vacinação, um dos primeiros em cuidados, em abrir protocolos, tá? Um dos primeiros, não estou falando aqui politicamente, não, estou falando da realidade científica. O que mais vacinou até agora, proporcionalmente, não em números absolutos, nós temos 240 milhões de habitantes, tá? A Itália tem 60. Então, vacinou mais? Não, não vacinou mais. Percentualmente, nós estamos mais. Então, mas, infelizmente, esses recursos tecnológicos de alta performance, como, por exemplo, a VNI, como, por exemplo, oxigênio de alto fluxo, não tem em todas as cidades. Inúmeras cidades do interior do Brasil e do mundo não tem isso. Não é só no Brasil. Então, recursos de tecnologia mais avançada tem grandes hospitais. Eu tive a felicidade, o privilégio divino de estar num hospital de alto nível. E tinha isso. Se não tivesse, não tinha jeito. Aí eu ia ter que entubar mesmo. Tá? E é isso que... E quanto à questão de aplicar recurso, eu acho o seguinte, realmente é melhor ser como um índio, né, que é inimputável. Então, ele pode matar, pode fazer o que quiser, e não acontece nada. Agora, qual é a evolução na experiência humana que uma pessoa dessa pode ter? Então, o conceito é assim, nós temos que considerar-nos
seres espirituais, mas numa experiência humana. E na experiência humana, nós temos que passar por tudo aquilo que ela nos proporciona. Experiências não são ruins nunca, e nem boas nunca. Nunca. Elas podem ser confortáveis ou desconfortáveis, mas sempre elas serão ótimas. Por quê? Porque na experiência se aprende, sempre. Se for uma experiência desconfortável, muito desconfortável, você vai aprender. Ela não é ruim. Se for uma experiência muito boa, você vai aprender também na mesma proporção. Então, a experiência ela pode ser confortável ou desconfortável, mas ela sempre é boa. Então, quanto mais experiências nós podemos atingir durante esse processo de experiência humana, mais evolução espiritual nós teremos e, para quem acredita, né? Eu acredito, pelo menos, nós teremos que ter evolução em outras dimensões. Então, o caminho é esse. Agora, se você aprendendo sofreu mais, presta atenção na tua vida. O que faltava se aprender antes de vir para essa experiência? O que faltava entender de como sua vida estava sendo conduzida? Porque, às vezes, a ilusão dá a impressão que é confortável. É isso. Nossa, doutor Souza, maravilhosa. A Rosa agradece aqui, né? Às vezes não tem o hospital não tem o recurso, mas tem profissionais maravilhosos como o senhor e o universo contribui, né, bastante. Então, assim, são vários fatores e por isso que é uma experiência transpessoal, espiritual. A sua ligação com a medicina é um recurso espiritual, a sua ligação com todo o conhecimento é uma ligação espiritual, e é isso que a gente promove essas lives aqui para falar desses assuntos, né? Para trazer essas consciências, para incentivar pessoas a buscar mais consciência, seja estudando, seja fazendo terapia, seja fazendo treinamentos, seja buscando novas experiências provocadas proativamente, né? Para quando a gente precisar do recurso, ele está lá guardadinho, né? E maravilhoso, maravilhoso, só gratidão, gratidão, muita gratidão. Mas hoje em dia, além de médico, o senhor atua como terapeuta? Sim, hoje, basicamente, a minha maior percentual de atuação em atendimento às pessoas, atendimento individual e atendimento em grupo também, em palestras, em facilitação de cursos, mas principalmente em processo terapêutico. Hoje, como médico, eu atendo muito pouco. Já fiz minha missão como médico muito grande e como médico ajuda muito essa missão minha, porque eu agrego os conhecimentos todos de medicina nos processos terapêuticos. Então, eu consigo tratar assim muito bem, com muita força, com muita consciência, com muita convicção, né? Não estou dizendo que eu sou o melhor, mas eu sei do meu potencial. Por quê? Porque eu tive o privilégio de agregar a medicina à parte espiritual. E a todo esse conhecimento transpessoal que eu adquiri ao longo de 20, 25 anos. Então, hoje eu trabalho a maior parte do meu tempo como terapeuta. Tá? Atendo individualmente. Estou aqui em Osasco, junto com você, né? Você também? Eu nem sei se você está aqui. Você está em Osasco ainda, não? Tá? Estou em Osasco. A gente tem atendido tanto online, né, doutor Souza, que a gente não sabe mais onde está, mas eu estou atendendo em Osasco também. Eu montei uma sala na minha casa, né, por conta da pandemia, e aí ficou, e estamos aqui, graças a Deus. Mas eu sou muito grata, assim. Estou voltando a atender presencial já. Eu estou voltando a atender presencial. Você tem uma clínica aqui também, junto com a minha filha, que é psicóloga, e também online, né? Então, estamos aí, tá bom? E é bacana o presencial, porque algumas coisas que o senhor pratica, que é regressão, né, de vidas passadas e tal, precisa ser feito presencial, não é isso? Ah, sim, aí não tem como fazer virtualmente. Tem que ser presencial. Tem algumas coisas que são presenciais. Mas tem lá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, meu telefone de acesso é 3681-4989, que também é WhatsApp e fixo.
É o 3681 DDD, 4989. é o DDD 11, né? Fica aqui em Osasco. DDD 11. É isso Aqui em aí. Osasco. Bom, Doutor Souza, muito obrigada pelas histórias maravilhosas, pela conversa. Quem perguntou aí, ó, a Rosa Maria disse que vai ligar, entre em contato mesmo. Muito obrigada pelo tempo que o obrigado. senhor cuidou de mim como terapeuta, pela ponte que a gente fez. A A Diana, honra foi minha. maravilhosa. Raquel cuidando da minha filha, muita coisa juntos aí, né? Então, eu queria agradecer aqui ao vivo, mas agradecer muito essa oportunidade de deixar esse bate-papo gravado para outras pessoas também assistirem, né? E quem sabe a gente Sim, toca aí a vida de uma pessoa, incentiva essa pessoa a se cuidar, né? Já que lá a proposta do meu canal, que é o Te Cuida, né? É essa, então que a gente se, como o senhor falou, né? Fiz a transpessoal para mim, né? E hoje facilito para outras pessoas. E é isso, que cada um cuide bem de si para estar bem e a gente tenha um mundo melhor, né? com Onde certeza. a gente, ó, queridos, tudo bem, é isso. Muito obrigada. Se eu quiser deixar algumas palavras aí, a gente vai terminando essa live, que podia ficar Sim. aqui horas e horas, mas Por mim o seria um tempo, prazer. né? Eu queria deixar assim uma frase plagiada, está ali naquele livro, nesse livro aqui, Emoções que Curam, do Daniel Goleman, Uau. e dizer o seguinte: se prepare, olhe além dos seus olhos físicos, porque como perguntou o Dalai Lama para ver a resposta que tinha, era assim: a mente, agora estou afirmando, não estou perguntando, a mente pode curar o corpo. Tá? Acho que é isso. E o corpo Gratidão. conserva a mente. É isso. Amém. Muito obrigado, Sandra. Gratidão, gratidão. Ótimo domingo a você e a todas Para as pessoas que todos. nos prestigiaram aí. Amém. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau.